Flávio falando, beleza? Hoje eu vou mostrar para você como fazer esse efeito isométrico 3D, que vai deixar as suas apresentações no seu portfólio mais interessantes. Isso, claro, serve para você que faz interfaces de aplicativos ou de desktop, mas também para você que é designer gráfico, que precisa fazer apresentações de cartão de visita, flyers, folders. Isso também é bem útil para você também, então vamos lá ver como é que faz? Para fazer esse tutorial, eu escolhi essa interface aqui que eu peguei lá na comunidade do Figma, que o nome dela é Social App UI Kit. Você pode procurar na comunidade. Vou usar ela ou usar, né, o seu projeto, né, que é essa a intenção, né? Você pegar o seu projeto e fazer uma apresentação mais legal. Eu escolhi essas 3 páginas para fazer o efeito 3D isométrico, né? Então eu vou mostrar a lógica de como funciona uma dessas páginas e depois eu vou adicionando mais níveis de dificuldade também, deixando o resultado mais legal. Vou pegar essa aqui primeiro. Mas primeiro a gente precisa instalar um plugin. Na verdade, a gente vai usar um plugin. Plugin que, para você acessar o plugin, vai aqui em Figma, tem aqui plugin, tem alguns plugins. Eu estou usando esse Isometric aqui, mas eu sei que tem vários outros para usar. Caso você não saiba como instalar plugin, você vai vir na comunidade do Figma, você vai clicar aqui. Eu vou pular, que ele vai abrir os meus arquivos que eu uso para trabalho, então por questão de sigilo eu vou pular a parte, mas você vai ver que vai ter um ícone que é da comunidade do Figma, que eu vou mostrar para vocês. Você vai clicar aqui em Home, e daí vai ter essa opção de comunidade do Figma, que é esse símbolo aqui. E aqui está a comunidade do Figma. É praticamente um banco de várias... É muito legal, tem muita gente que contribui aqui. Inclusive eu também contribuo aqui, então se você quiser ir lá, vai no Flambe Design. E para você instalar o plugin ou procurar qualquer coisa, você vem aqui no search dele, né? Coloca ali Isometric. E ele vai dar algumas opções. E ele já filtra aqui, ó. Então, o que a gente quer plugin? Então vai em plugin. O que eu estou usando é esse aqui, ó. Então você vai vir aqui, ó. Já está até instalado. Então você só clica em instalar e pronto. Ele já instala, rapidinho assim. Aí para acessar, como eu mostrei ali, vai em plugin, aqui embaixo. E Isometric. O plugin é bem simples, ele basicamente só faz o efeito, né, de isométrico, né? Então você pode escolher para a esquerda ou para a direita e escolher o ângulo. A gente vai escolher o 45 graus, que fica mais legal, mas dá para mudar os ângulos aqui. Beleza. Porém, ele tem algumas restrições que eu vou mostrar para você. Eu vou duplicar essa página aqui, virar o Alt. Se a gente tentar aplicar na página assim, ele dá vários bugs, né? Porque né, é um pouco mais complexo, tem várias layers ali. Então, para a gente resolver esse problema, Ctrl Z, a gente vai transformar isso aqui numa imagem, que daí fica mais fácil de ele trabalhar e conseguir fazer o efeito que a gente quer. Para transformar em imagem, você clica com o direito. Aqui na Copy Paste As, tem uma opção aqui, ó, Copy as PNG. Então é Ctrl Shift C. Você dá o Ctrl Shift C. Ele já copiou e dá o Ctrl V em qualquer lugar aqui. E ele transforma numa página PNG. Que é bem legal. Eu uso de vez em quando isso aqui. Acho bem interessante. Então só pega ela. Eu vou deixar agora no mesmo tamanho que estava aqui antes. Virar Shift para não sair da proporção. Posso pegar o tamanho, né? A largura. 375. 375. Beleza. Agora a gente tem nosso PNG. Lembrando, isso aqui é um PNG. Não tem mais esses editáveis aqui. Ó, ele é uma imagem qualquer. Vamos colocar um raiozinho nos cantos para ficar mais bonitinho. Coloquei aqui, só puxei ele no canto e já era. Ou você pode acessar aqui, né? E digitar o valor que você quer. E agora a gente vai só clicar nesse aqui. Eu vou clicar nesse que vai para a esquerda. Pronto, ó, ele já fez rapidinho, é bem como ele é só uma imagem, ele faz isso rapidamente. Agora a gente vai fazer ele ficar com uma cara um pouquinho mais 3D. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma bordinha aqui no canto, assim, para ele ter uma espessura, assim, né? Só para ele parecer uma tela ou algo do tipo. A gente vai fazer isso. Porém, eu vou jogar ele num fundo, até para vocês conseguirem ver melhor.
apertar A aqui para ativar frame. Tecla A é o atalho. E vou colocar um tipo apresentação aqui. Imagine que você vai fazer... Vou pegar esse aqui, ó, slide. Para fazer uma apresentação, você já tem uma proporção legal. E eu vou colocar essa cor... Apertei I. O I é o atalho pro conta-gota. E vou jogar aqui. Só para ter essa cor, ficar legalzinho. Joguei para cá. Então a gente vai fazer essa espessura ali. Para eu fazer essa espessura, eu vou usar o efeito de Drop Shadow. Só que eu vou fazer umas configurações para ele ficar com cara de espessura. Vou deixar o nosso Symmetric aqui no canto. Notem que ele tem um esfumaçado aqui e a gente vai configurar ele para ficar do jeito que a gente quer. Então clica aqui nessa parte aqui. O que a gente vai fazer é primeiro tirar o blur dele. A gente não quer que ele tenha blur, a gente quer que ele fique... Ó, ele já praticamente fez o que a gente queria, né? A gente fez a espessura. Vou tirar a porcentagem, deixar em 100%, eu quero ver ele totalmente ele. E agora a gente escolhe uma cor. Eu vou escolher uma cor um pouquinho mais que branco ali. E como vocês sabem, eu não gosto de usar degradês do preto, assim, né? Eu gosto de colocar um pouquinho da cor do ambiente, que eu acho que fica mais legal, mais sutil. Até porque no mundo real, o branco não é 100% branco, né? Ele reflete o que está em volta dele, né? Nesse caso, como a gente tem um negócio roxo ali, a gente poderia puxar um pouquinho para essa cor. Não tanto, né? Porque ele não... Só um pouquinho. Beleza. Agora a gente tem a espessura do nosso card aqui, a nossa apresentação. E agora a gente vai fazer uma sombra nele, né? Pra ele ficar legalzinho ali. Mais um Drop Shadow, ó. Notem que tem 2. No Figma deixa você adicionar mais de um. Só que ele tá tendo um problema. Como eu fiz ele ficar por cima, ele tá indo por cima da outro efeito, né? Então a gente pode arrastar isso aqui pra baixo, ó. E agora ele tá fazendo certinho, né? Deixa eu voltar lá pra você ver, ó. Ele tava fazendo em cima do efeito... O nosso efeito contorno tá aqui embaixo. E o Drop Shadow, ó, o de sombra tá aqui em cima. Então eu vou arrastar ele pra baixo. E agora ficou certinho. E é isso aí, praticamente é esse efeito. Só pra ele deixar como se estivesse no chão. E basicamente é isso o efeito de isometria 3D. Se você quiser usar isso, que você é designer gráfico, quer usar isso para apresentação de um card, de um folder, de um folheto, também pode usar. Beleza? O básico é isso. Agora vamos fazer um nível um pouquinho mais elevado. A gente fez essa página aqui. Agora a gente vai fazer essa página aqui. Mas agora eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero que esses cards aqui, essas fotos, elas fiquem saltando também, né? Elas ficam como se estivesse flutuando, assim, né? Então, a gente vai fazer essa parte aqui, né? O frame total. E mais as fotos, tipo, saindo, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa transformar isso em PNG de novo. Porém, agora eu preciso separar elas para poder fazer o efeito bem legal. Eu vou tirar isso aqui daqui pro lado. E vou jogar... Vou copiar isso aqui, tá? Ah, eu vou puxar isso aqui pra cá. Ó, presta atenção no que eu vou fazer agora. Pra gente fazer ele fazendo flutuando, a gente precisa de uma cena e numa segunda cena. Então a gente precisa... Eu vou arrancar essas imagens daqui. Porque a gente vai fazer isso aqui flutuar. E o outro vai ficar embaixo, que é esse aqui. Entendeu a lógica? Vai ter uma imagem e a segunda imagem. Se você não entendeu ainda, daqui a pouco você vai entender. Agora a gente precisa transformar isso aqui em PNG, né? Como a gente falou. Eu já sei o atalho, então eu sempre falo para memorizar os atalhos, né? Então, cópia é Ctrl Shift C. Transformar em PNG é Ctrl Shift C. E você dá um Ctrl V. E ele fica gigante assim. E a gente já sabe que 375. Beleza. Temos esse aqui em PNG. Agora vamos transformar isso aqui também em PNG. Então, Ctrl Shift C. Ó, já até apareceu aqui a imagem aqui, ó, a mensagem, copy as PNG e Ctrl V. Esse aqui eu não vi o tamanho, né? Mas vamos no olho aqui. Mais ou menos isso. Tá.
Esse é nosso PNG, esse é nosso PNG. Vou jogar isso aqui pra lá, pra não ficar confuso. Se grudou. Tirar daqui que eles ficaram juntos, não sei porquê. Pro X pra arrancar dele lá de dentro. Tirei. Peguei isso aqui pra cá. Pegar pra cá. Isso aqui não importa mais, é só pra não ficar tão confuso. Beleza, a gente tem dois PNG. Esse e esse aqui. Vamos fazer o raiozinho ali. Fazemos efeitinho. E fazemos efeitinho. Simples assim. Agora a gente vai fazer as sombras e afins. Vou jogar pra lá pra ficar mais fácil de ver. Se eu quiser, eu posso copiar os efeitos que estão aqui, mas eu vou fazer de novo pra você entender. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então eu vou fazer primeiro o contorno. Vamos lá. Contorno, já é no stroke, né? Efeitos. Temos a nossa sombra. Já que ele fez a sombra, eu vou pela sombra mesmo. Pela sombra mesmo é bom, né? Como vocês sabem, eu gosto... Se você já viu um vídeo do canal, eu gosto de fazer a sombra não assim, com preto assim. Fica muito feio. Às vezes, mesmo que tu coloque o multiply ali, não fica legal. A gente faz isso aqui, né? Faz isso. Deixa eu deixar assim de propósito pra vocês verem. Vou no Y aqui, aumenta para aumentar a distância. Aumenta o blur aqui, né? Aumentando bastante o blur. Tem gente que faz isso, né? Deixa no tone preto e coloca multiply aqui. Eu não gosto. Fica um tom escuro ali. Não me agrada. Eu sempre venho no tom do... Mas eu posso até copiar daqui se eu quiser. E eu vim mais aqui. Acho que eu vou puxar mais pro roxo aqui. Beleza. Vou tentar não fazer essa sombra ficar tão marcada. Eu vou dar um 50% aqui, será? Tá bom. E a distância, eu vou aumentar um pouquinho o blur também. Isso é de gosto, tá? Você faz do jeito que você achar que fica melhor. Mas a lógica mais ou menos é assim. Quanto mais distante do chão, digamos assim, ó. Quanto mais distante aqui, mais blur ele tem. E mais transparência ele vai ter, porque aí, quando ele está distante de alguma superfície, a luz começa a entrar e começa a sombra a perder força. E quanto mais próximo, vou colocar aqui 10. Esse blur aqui seria mais duro, digamos assim, o corte dele. Aqui eu não aumentei, né? 80, digamos assim. Ele é mais forte, né? É mais ou menos isso, né? Não é tão teórico assim, mas é só para vocês saberem quando forem fazer. Vou voltar lá para onde eu tava. Aumentar o blur. Vou deixar assim para ficar mais sutil, acho que vai ficar bom. Vou deixar um pouquinho mais alto. Beleza, que assim tá bom. E agora a gente vai fazer o nosso stroke, que não é um stroke, né? A gente vai usar o próprio drop shadow ali. Esse é um novo drop shadow e daí a gente vai tirar o blur. A gente quer que ele fique... Ele já praticamente já fez ali. Deixa aqui em 100%. E a gente escolhe uma cor... Um branco assim com um tomzinho de... Aí. Só pra dar esse efeito 3D. Viu como é simples? É bem tranquilo, mas fica bem legal na apresentação quando você quer fazer. Ó, já tá ficando bem interessante. E agora um truque pra você. Mas antes de mostrar o truque, curte aí, que essas coisas aqui ajudam muito no processo de trabalho. E tem muita gente que não desconhece. Você pode copiar um efeito e passar pro outro, que eu acabei de falar, né? Posso copiar esse efeito e jogar pra cá. A gente vai fazer isso pra esse aqui, pra agilizar o nosso processo. Se a gente vir aqui, selecionar esses dois. Ó, vem aqui na pontinha, clica. Ctrl C. E vem aqui, Ctrl V. Ó, viu que ele passou todos os efeitos do outro pra cá. Muito legal, né? Isso agiliza bastante o esquema. Agora a gente tem que ajeitar essa tela aqui, né? Que a gente deixou meio... Queria... Não sei se eu falo aqui que... Na verdade tem que ter uma lógica da isometria aqui, né? Que a gente poderia seguir, né? Mas eu não vou
entrar tanto nesse mérito aqui. Você vai meio no olho e tenta ver um que encaixa bem. Só não gostei da sombra aqui, eu acho que não ficou... Vou melhorar um pouquinho ela ali, que eu acho que pro branco ali tem que ser um pouquinho mais suave. E até eu acho que não tanto azul. Aqui vai ser um pouquinho mais... menos azul, né? Mais assim. Talvez eu reduza um pouco a altura, que aqui ficou muito alto. Aqui... acho que eu forcei muito. Se quiser dar um blur aqui pra dar deixar mais sutil. E eu acho que isso aqui vale até dar uma corzinha. Deixa eu ver. Não tô gostando desse azul meio xoxo aqui. Não. Vou deixar mais aqui mesmo. Mas nessa área aqui. Não tanta cor, mas também não tão cinza. Ó. Fica bem interessante. Agora, o que eu vou fazer aqui é reduzir um pouco esse stroke. Deixa eu ver aqui. Dá um pouco a cor desse stroke aqui, que eu acho que não ficou legal para essa parte aqui. Um pouquinho mais claro. E também eu vou deixar ele mais fino aqui, né? Deixar um pouco mais fino que essa grossura aqui, só para ficar um pouquinho diferente. Deixar só com um ali, só um detalhezinho mesmo. Ó, ficou bem legal. Beleza, então essa é a lógica e com isso você consegue aplicar em várias coisas. E o legal da isometria é que onde tu colocar ele fica bom, assim, né? Ele não tem muita regra de profundidade porque eles são isométricos, né? Posso colocar esse aqui, posso colocar um do lado do outro. Ele funciona bem. Agora eu vou fazer esse aqui, usando a mesma lógica, só vou fazer um pouquinho diferente isso também. Esse eu vou fazer um pouquinho mais rápido porque já expliquei o passo a passo, então é mais para vocês acompanharem e ver o raciocínio. Vou dividir os dois aqui. Ctrl Shift C para copiar em PNG. Ctrl, colar aqui fora, Ctrl V. 375. Beleza. Tenho a primeira parte e agora eu vou fazer com esse aqui a mesma coisa. Ctrl Shift C. Ctrl... deixa eu colar em fora, senão ele vai fazer errado aqui. Reduzir aqui, mais ou menos o tamanho que tá aqui. Pá. Pá. Beleza, temos nossos dois PNG. Vou fazer um raiozinho nesse aqui. Tô fazendo meio, né, de qualquer jeito, mas vocês colocam os raiozinhos certinho de cada um, né? Efeitinho da perspectiva. Efeitinho da perspectiva. Mas aqui tem um porém. Eu vou fazer um esquema diferente aqui. Eu vou pegar e vou fazer 4 versões disso aqui. Deixa eu até ver se consigo fazer isso nessa parte aqui. Não, vai ter que ser antes. Então, delete isso aqui. Vou fazer 4 versões aqui. Shift A para Shift Alt. Eu estou duplicando. Quando você coloca Ctrl D, ele repete uma ação. Então, segura Ctrl. Corta aqui. Segura Ctrl. Corta aqui. Corta aqui. Ctrl. Corta aqui. Aqui. Segura Ctrl. Corta aqui. Pô, esse aqui eu não cortei direito. Seleciono, seleciono, seleciono. Tem uma coisa solta aqui. Seleciono os 4. Alt H, alinha entre eles. Só alinhei e deixei eles soltos. Agora quero ver se ele vai me ajudar. Acho que ele não precisa nem ter alinhado, que ele vai desalinhar tudo de novo. Beleza. Já rolou. Jogo pra cá. Vou fazer esse aqui ficar aqui. Esse ficar aqui mesmo. Jogar isso aqui pra lá. Vou copiar tudo que tá aqui. Cadê? Vou colar aqui. Ctrl V. Pronto, já fez tudo que eu precisava. Também vou copiar tudo que tá aqui.
na parte dos cards. E tem outro jeito aqui, ó, você pode vir copy paste as e usa essa opção aqui também, ele copia, mas às vezes eu só venho aqui, clico Shift, seguro o outro, Ctrl C. E agora eu vou tentar passar, vamos ver se consigo passar tudo de uma vez. Passo tudo de uma vez, beleza, é isso que eu queria. Agora pela sequência isso aqui, né? Deve estar se perguntando por que eu separei tudo. Eu vou dizer. Vou colocar aqui para eu ter uma referência para alinhar as coisas aqui que eu tô meio perdido. Só para eu ter uma base aqui para eu poder alinhar. Tô alinhando meio nas coxas, tá? Mas você faz certinho. É, tá bom. Agora eu quero... O que eu quero fazer? Eu quero fazer ele em diferentes alturas. Fazer o seguinte, esse vai ficar embaixo e vai aumentando de distância. Qual que é a nossa sombra? É o de baixo, né? Então eu vou editar a sombra para indicar que ele tá mais baixo, né? Então ele vai ficar mais dura a sombra, eu vou deixar 10 aqui, eu acho, né? E no 39 a gente baixa pra... Tá bom aqui, 10, 10. Vou tentar... Aí esse aqui a gente levanta um pouco. Vai na nossa sombra. Esse aqui tá... Vou deixar 15... 15? Sombra 8. É, não, pode ser assim também. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Nem tinha testado isso aqui antes. Vou pegar pra cima. Um pouquinho mais pra cima. Vou tentar deixar a mesma distância entre eles. Tipo aqui, né? Deixar a mesma distância, mais ou menos no olho. Mexer na sombra. Esse aqui eu acho que vai ficar assim mesmo. E o último vai ser mais alto. Também tem que... Além de eu deixar a distância aqui, eu tenho que deixar essa distância daqui. Deixa eu ir no zoom aqui, né? Além de eu tentar deixar essas distâncias iguais entre eles, eu vou tentar deixar essa distância daqui pra cá também mais ou menos igual, né? Esse aqui eu vou dar mais distância na sombra, que ele vai ficar mais... Como ele tá mais longe, né? E talvez... Ah, eu sabia que tinha esquecido alguma coisa. Eu não aumentei a porcentagem da sombra, né? Esse aqui podia ser 80. Esse aqui pode ser 70. Esse aqui é 50, talvez. E esse aqui eu vou deixar menos. Vou deixar 25. Entendeu? Isso tem várias possibilidades. Eu poderia ficar mais tempo organizando isso aqui. Talvez essa sombra aqui eu mudaria um pouquinho, mexia mais. Mas é só para te mostrar quais as possibilidades que você pode fazer com a isometria. Espero que você já tenha curtido. E isso aqui ajuda bastante quando você quer fazer sua apresentação, né? A gente sabe que a apresentação de portfólio é uma relação de amor e ódio. Mas quando a gente faz umas coisas bonitinhas aqui, valoriza o projeto e até anima a fazer. Ó, e o legal disso é que, cara, você pode alinhar do jeito que quiser. Pode deixar eles meio que alinhados assim de lado, né? Outro aqui, um vazando aqui. Pode repetir várias páginas assim. Fica bem legal. O seu protótipo e, né? Use essa criatividade para fazer o seu portfólio e deixe ele bem bonito. E nos vemos no nosso próximo tutorial. Valeu!